No reino animal, e francamente, às vezes no mundo humano também, existem alguns indivíduos grandes, mandões e agressivos que parecem sempre vencer. Mas, de vez em quando, surge um azarão para colocar as coisas nos eixos. De um jumento fazendo um papelão com uma hiena até a galinha mais feroz que você já viu, aqui estão 20 vezes em que animais mexeram com o oponente errado. Mas antes de começarmos, já inscreva-se em nosso canal e deixe seu like agora. Vamos começar! Número 1. A galinha-mãe protege seus pintinhos de uma cobra real. Essas cobras incômodas, será que nunca aprendem? Não se deve mexer com uma mãe. Essa cobra estava procurando uma refeição fácil e, ao avistar um ninho de pintinhos fofinhos, parecia ter encontrado o prato principal. Ela só não contava com a defensora dos pintinhos, ou seja, sua mãe, sendo tão B10. Movendo seus pintinhos para a segurança, essa corajosa ave continua lutando contra a cobra até que cada um dos filhotes esteja longe do perigo. O que é ainda mais impressionante é a maneira como ela faz isso, com coragem e determinação. A cobra continua tentando, mas a galinha não desiste. Ela, apesar de ser muito menor e fisicamente menos equipada para o combate, não recua. É impressionante ver a ameaça intensa das aves fofas enquanto a mãe as guia uma a uma para fora do perigo. A cobra parece cada vez mais frustrada, tentando atacar de diferentes ângulos, mas sem sucesso. Ela continua atacando a cobra e, presumivelmente, xingando-a bastante enquanto bate as asas e a distrai para que seus filhotes possam escapar. É uma exibição incrível de multitarefa materna diante do perigo mortal. A mãe não só protege seus filhotes com valentia, mas também demonstra um espírito de luta imbatível. Ela se coloca em risco, sempre atenta para que nenhum dos seus pequenos fique para trás. Mesmo quando a cobra tenta uma última investida, a galinha a enfrenta com força inusitada. E parece que, apesar dos melhores esforços da cobra, ela falhou em dar uma mordida na galinha-mãe ou até mesmo pegar um filhote saboroso para o jantar. O que é incrível, considerando as probabilidades, com uma cobra tão perigosa enfrentando uma galinha comum. Mas ela é uma galinha-mãe durona, mais corajosa do que qualquer um poderia imaginar. E talvez chamar alguém de galinha não seja tão justo com as galinhas afinal. Número 2. A luta entre águia e corvo. De acordo com especialistas em aves, esse corvo na verdade está tentando arranjar uma briga com essa enorme ave de rapina. Eu me pergunto como isso vai terminar. Parece que muitas aves, especialmente os corvos, têm uma coragem um pouco exagerada. Esses pássaros são quase destemidos a ponto de serem imprudentes, e esse corvo está demonstrando essa característica ao máximo de suas capacidades ao pairar sobre uma enorme águia no meio do voo, tentando provocá-la para uma briga. Os corvos, conhecidos por sua ousadia, muitas vezes não sabem quando parar. Este, por exemplo, parecia não se importar com o tamanho da águia ou com a sua impressionante capacidade de voo. Enquanto a águia voava serenamente, o corvo a cercava, batendo suas asas com a intenção clara de incomodar, como se procurasse uma razão para um confronto. Ao contrário do que muitos esperariam, a águia, com toda sua majestade e imponentes garras, não reagiu da maneira que o corvo imaginava. Ela manteve seu voo calmo, ignorando completamente o visitante indesejado. O que realmente acontece é um pouco mais engraçado do que você poderia esperar. Enquanto o corvo tenta iniciar um tumulto com a águia, ele simplesmente acaba pegando uma carona nas costas da águia. O corvo parece totalmente despreparado para essa situação, já que ele estava esperando um tipo de batalha ou pelo menos uma reação mais agressiva. Mas a águia não se incomoda. Continua a voar como se o corvo não estivesse ali, fazendo com que o corvo perceba que sua tentativa de provocação não teve o efeito desejado. Não dura muito. E então o corvo parece perceber que talvez essa não seja a melhor maneira de fazer amigos e sai voando novamente. Talvez para ir dar uma surra em uma coruja ou provocar outro pássaro. No fim das contas, a águia, sempre altiva e superior, mostrou que nem sempre é necessário lutar para se impor. Número 3. O hipopótamo aprende uma lição com os rinocerontes. Em um encontro ligeiramente bizarro em uma reserva de caça na África do Sul, um hipopótamo solitário entra em um rebanho de rinocerontes e começa a agir de forma agressiva. O hipopótamo, embora uma criatura poderosa por si só, normalmente não iria enfrentar um rinoceronte, muito menos um grupo deles. Mas essa besta corajosa parecia bem interessada nos rinocerontes e fez alguns movimentos um pouco agressivos.
provavelmente acreditando que sua força seria suficiente para intimidá-los. Os rinocerontes, no começo, ficaram um pouco confusos com esse comportamento estranho e não deram muita atenção. O hipopótamo claramente não representava uma ameaça para eles, então continuaram tranquilos, sem se moverem ou reagirem. Mas o hipopótamo, ousado como é, persistiu. Quando começou a usar realmente seu peso e se aproximou demais, os rinocerontes começaram a perceber que precisavam tomar uma atitude. Foi aí que um deles tomou a dianteira. O rinoceronte, claramente incomodado com a persistência do intruso, começa a se mover ao redor do hipopótamo, tentando criar uma distância sem se envolver diretamente. Mas quando o teimoso hipopótamo não entende o recado, o rinoceronte decide que é hora de agir com mais seriedade. Com um movimento preciso, ele dá um golpe com o chifre nas costas do hipopótamo, fazendo-o sair de lá rapidamente. O hipopótamo provavelmente saiu com uma dor no traseiro e, quem sabe, um pouco mais de sabedoria de rua sobre o que significa desafiar os gigantes da savana. Hipopótamo 1, rinoceronte 0. Número 4. Ganso morto depois de ser atingido por um cavalo. Todos sabemos que os gansos são meio irritantes. De mau humor, agressivos, fazem cocô por toda parte e não estão nem aí para nada. Eles são como os bandidos do mundo animal. Mas mesmo assim, não imagino que muitos de nós acharíamos remotamente engraçado encontrar um vídeo de um ganso sendo chutado até a morte. Mas aqui está ele, uma filmagem de um cavalo caminhando por uma estrada e um ganso sendo um idiota sobre o que quer que os gansos fiquem bravos. O ganso faz todo aquele barulho, grita, bate as asas e cria uma confusão sem fim. Como era de se esperar de um desses Angry Birds, o cavalo, que estava apenas fazendo seu caminho, se vê forçado a lidar com a criatura irritante. O ganso avança em direção ao cavalo, provavelmente tentando afugentá-lo ou amedrontá-lo com um bico agressivo e gritos ensurdecedores. O cavalo, sendo grande, forte e, francamente, não muito interessado em apaziguar o pássaro desajeitado, faz o que você esperaria que ele fizesse e simplesmente chuta o ganso. O problema é que, quando um animal massivo e realmente forte chuta um muito menor na cabeça, geralmente não termina bem para a criatura pequena. E como é mostrado aqui, esse pássaro vai de furioso a encontrar seu destino de forma muito rápida, com um chute direto na cara. A diferença de tamanho e força é clara, e o ganso não teve nenhuma chance de reagir, pagando o preço de sua ousadia. Número 5. Luta intensa entre uma zebra e uma leoa. Não é todo dia que uma zebra consegue sair ilesa de um ataque de leão, mas, de vez em quando, uma zebra consegue dar aquele chute perfeito e fazer uma retirada rápida. Foi exatamente assim que essa zebra conseguiu se livrar de um leão enorme com juba e saiu relativamente ilesa. Parece uma cena típica de ataque de leão a zebra, algo que você provavelmente já viu antes. Um pequeno confronto, uma mordida mortal seguida de um rasgo na garganta. Tudo antes de vermos as inevitáveis imagens de pedaços de zebra e leões ensanguentados, parecendo satisfeitos consigo mesmos. Mas essa zebra não estava com a menor vontade de se tornar o almoço bagunçado da alcateia local. Em um momento aterrorizante, o leão havia agarrado a zebra e parecia que tudo estava perdido. Mas então, a zebra, se debatendo, conseguiu soltar o leão com uma habilidade surpreendente e deu um poderoso golpe de cascos na cara do leão surpreso. O leão, ainda atordoado, caiu diretamente em uma poça de lama, o que piorou ainda mais a situação para ele. A zebra, então, rapidamente fugiu dali, aproveitando a chance que teve. Não sei se a zebra teria a força para dar um golpe que mataria um leão, mas com certeza esse leão perdeu um pouco da sua dignidade e foi embora com o rabo entre as pernas, deixando a zebra escapar ilesa. Número 6. Cães contra ursos. Um urso pardo curioso causou um certo alvoroço entre um grupo de cães bastante persistentes, neste vídeo gravado no Alasca. Naquele momento, o urso estava de forma bastante ousada fuçando dentro de um barco, parecendo bem desconfiado com tudo ao seu redor, o que certamente chamou a atenção de 3 cães de guarda bem ansiosos. Esses cães, chamados Henry, Baby e Crash, não hesitaram nem um pouco em defender o barco e a propriedade de seus donos do intruso, mesmo que esse intruso fosse um imenso urso pardo de 227 quilos. O urso, no início, parecia bem confortável, apenas farejando ao redor, sem se incomodar muito com a presença das pessoas nas proximidades.
Como os cães eram bem pequenos comparados ao urso, ele parecia não se preocupar. Mas o que aconteceu a seguir foi uma surpresa para todos, especialmente para o urso. À medida que o urso se aproximava ainda mais da propriedade e das pessoas, os cães decidiram que já era o suficiente e mostraram ao urso que era hora de ir embora. Quando os cães correram em direção ao grande animal, o urso os olhou com uma expressão de "O que vocês vão fazer sobre isso?". No entanto, à medida que os cães continuaram a latir e avançar sem nenhum medo, o urso percebeu que essa não era uma briga que ele estava disposto a enfrentar. Aqueles cachorros estavam sérios e pareciam bem irritados com o que o urso estava fazendo em seu território. E então esses cães literalmente expulsaram o grande urso para longe, sem hesitar. Às vezes, o tamanho não é tudo, afinal. Número 7. Um macaco provoca 2 tigres. Como se já não estivéssemos convencidos de que os macacos são um saco, eles são, e você sabe disso. Aqui está um vídeo que reforça essa ideia, mostrando um pequeno, mas decididamente mal educado, macaco que decide provocar 2 tigres. Bem, para ser justo, são filhotes de tigre. Mas isso não faz com que o comportamento do macaco seja menos imprudente. Afinal, se os tigres fossem apenas um pouco maiores, o final dessa história provavelmente seria bem diferente para ele. Os filhotes de tigre estão ali, brincando despreocupados na selva, quando o macaco começa a se aproximar e balançar na cara deles. Ele não para de bater neles, rindo e até puxando suas orelhas, aparentemente se divertindo, sendo uma verdadeira dor de cabeça. O macaco até parece ter um bom timing cômico, porque, ao perceber que os filhotes acham que ele foi embora, ele volta para irritá-los ainda mais, causando ainda mais caos no território dos tigres. Eles até param de brincar por um momento, mas esse macaco não deixa ninguém em paz. Parece que ele está fazendo tudo isso só para irritar os felinos. Mas quem sabe, talvez esse macaco tenha feito alguns inimigos bem durões para o futuro. E não seria uma surpresa se, depois dessa provocação, o destino do macaco passasse a ser mais difícil na selva, talvez até criando uma rivalidade para todas as outras espécies de macacos naquela região. Número 8. Luta de cangurus. Cangurus podem ser animais extremamente agressivos, especialmente se forem provocados por outros animais. É bem sabido que cangurus que se sentiram irritados por cães não hesitaram em atacar até os donos dos cães, como forma de retaliação. Afinal, eles são fortes e selvagens. E nunca subestime o poder de um golpe de direita de um canguru, mesmo que você já tenha uma amizade com ele. Nesse vídeo, vemos um canguru grande e musculoso, claramente no auge de sua força, que parece ter arrumado uma briga com um oponente digno, um cabrito marrom. Embora o cabrito não tenha a mesma habilidade de saltar como o canguru, ele possui chifres e uma determinação imensa para não recuar. Quando os dois começam sua pequena disputa, o canguru dá alguns golpes fortes com os pés, mas o cabrito, com sua postura desafiante, não se intimida e mantém sua posição firme. A luta se transforma em um impasse, onde os dois machos entram em um concurso de posturas e gestos ameaçadores, mas ninguém consegue dominar a situação de forma clara. Agora fica a dúvida: o que você acha que acontece depois? Quem deve vencer em uma disputa como essa? Será que músculos sempre superam os chifres? Número 9. A hiena mexeu com o burro errado e aprendeu uma grande lição. Agora, se te dissessem que houve uma luta entre uma hiena e um pequeno burro, como você acha que essa luta terminaria? Você provavelmente imaginaria uma cena desagradável e rápida de sangue com a vitória clara da hiena, certo? Afinal, as hienas são conhecidas por sua habilidade de caçar em bandos, e um pequeno burro deve parecer uma presa fácil para um predador como ela. Porém, às vezes o azarão consegue surpreender. Neste vídeo, vemos que esse pequeno jumento não está disposto a ser derrotado tão facilmente. Ele está determinado a ensinar uma lição para a velha hiena sorridente e desajeitada que se atreveu a desafiá-lo. O burro, em sua bravura, decide enfrentar a hiena de uma forma inusitada, e é aí que a surpresa acontece. Ele rapidamente morde com força a orelha da hiena e não solta por nada. E quem diria, essa simples técnica parece estar funcionando. Pode ser uma dica de ouro. Se você se encontrar frente a frente com um predador, vá direto para as orelhas. Pode parecer estranho, mas às vezes esse detalhe pode ser a chave para a sobrevivência.
O problema com as hienas é que elas são muito mais formidáveis quando caçam em grupo, com uma estratégia de ataque coordenada. Caçar sozinha nunca é a preferência delas, e essa hiena, sem o apoio de seus companheiros, está em desvantagem. Mesmo assim, ao ver o burro, ela provavelmente pensou que seria uma presa fácil e tentou a sorte. Mas, como podemos ver, as coisas não saem como ela planejou. Aposto que, após esse episódio, a hiena se sentiu uma verdadeira burra por ter subestimado o pequeno jumento. E apesar da técnica extremamente eficiente do burro de morder a orelha da hiena, o vídeo termina antes que possamos ver o desfecho completo dessa história. Fico me perguntando o que aconteceu depois dessa surpreendente reviravolta. Número 10. Águia ataca uma ave no Featherdale Wildlife Park. Bem, existem algumas regras sobre comer e etiqueta à mesa, mas há pelo menos uma ave por aí que parece não se importar nem um pouco com a polidez. Quando uma águia está comendo, geralmente é considerado de mau gosto e potencialmente muito perigoso mexer com a refeição dela. As aves de rapina, especialmente as águias, têm uma postura territorial em relação à sua comida, e se alguém ousar invadir seu espaço, o resultado pode ser nada menos do que devastador. Foi o que aconteceu quando um Grow, talvez com um pouco de coragem excessiva, decidiu que poderia se intrometer na carne da águia. Encorajado pela cerca de arame que os separava, o Grow se aproximou da ave de rapina, possivelmente atraído pelo pedaço de carne que ela estava devorando. Ele passou pela cerca e parou para dar uma olhada no prato de sua colega águia, talvez achando que poderia pegar um pedaço para si, mas, como muitas vezes acontece na natureza, o instinto e a hierarquia alimentar prevaleceram. Essa foi uma péssima ideia para o Grow. Mesmo com a cerca entre eles, a águia não hesitou. Em um movimento rápido e brutal, ela usou suas garras afiadas como lâminas para agarrar o bico do Grow. O ataque foi tão preciso e eficaz que a ave travessa mal teve tempo de reagir. A águia deixou bem claro de maneira definitiva e impiedosa que a refeição não estava à venda. Não há comida para ser tomada ali, e aquele que ousasse desrespeitar as regras da natureza acabaria pagando o preço. Número 11. Uma zebra dá um chute em um javali. O que faz uma zebra ser tão potente na savana africana é uma boa pergunta, mas a resposta está nas longas e fortes pernas desses animais. Elas são projetadas para resistir aos desafios da vida selvagem, e as zebras estão bem equipadas no departamento das pernas. Não é que elas tenham muitas, mas as 4 que possuem são extremamente fortes e bem adaptadas para a velocidade e a defesa. Esses animais são especialmente leves nos pés, o que lhes permite correr rapidamente e com agilidade. Aliás, as zebras podem alcançar impressionantes 64 km por hora, e sua habilidade de manobra e rapidez em mudança de direção é tão boa que rivaliza com a destreza de grandes atletas como Ronaldo. Isso lhes dá uma enorme vantagem quando se trata de escapar de predadores em uma perseguição. No entanto, caso não consigam escapar a tempo, elas têm outra linha de defesa, o poderoso chute. Se um predador se aproxima muito, a zebra pode dar um golpe tão forte com suas patas traseiras que pode realmente causar sérios danos ao agressor. Neste vídeo, vemos um javali africano experimentando a força dessa defesa em primeira mão. Coitado do bicho, ele não sabia o que o esperava. O chute da zebra foi tão forte que o javali foi lançado para longe, visivelmente atordoado. Essa é a defesa final de uma zebra, e como esse javali descobriu, não é algo com o qual se queira brincar. Número 12. Girafa dá um coice em um rinoceronte. Este rinoceronte parece ter ficado um pouco convencido, não acha? Ou talvez ele não tenha recebido o aviso sobre as girafas. Ele certamente vai acordar com dor de cabeça amanhã. Ao olhar para uma girafa com suas longas pernas, é fácil pensar que essa criatura, apesar de extraordinária e bela, não está exatamente equipada para lutar. Ela é alta e esbelta e não parece ser uma ameaça iminente para nenhum predador, mas essa impressão está longe de ser correta. Quando se pensa em presas na savana africana, é natural imaginar leões, hienas ou crocodilos, mas, na verdade, muitos animais adorariam pegar uma girafa para o jantar. Essa criatura magra e de pescoço longo pode ser uma refeição grande e saborosa, e é por isso que a girafa precisou desenvolver técnicas eficazes para se proteger e proteger seus filhotes. Embora não tenha presas afiadas, chifres ou garras para se defender,
Ela tem uma arma que é extremamente eficaz: suas longas pernas. A girafa é capaz de dar coices tão poderosos que, se acertar o lugar certo, pode matar um predador instantaneamente. Esse é um motivo importante pelo qual muitos predadores da savana preferem não atacar girafas, a menos que sejam muito inexperientes ou não haja uma presa mais fácil por perto. Quando uma girafa se sente ameaçada, sua defesa inicial não é atacar, mas correr. Ela é incrivelmente rápida para seu tamanho, podendo escapar de muitos predadores, e sua visão é excelente, o que a ajuda a perceber qualquer ameaça à distância e fugir antes que o perigo chegue perto. Porém, caso um animal tenha a ousadia de tentar derrubar uma girafa, ele estará colocando sua vida em risco. O golpe certeiro de uma girafa com sua força e precisão pode ser fatal. Não é à toa que esse animal provavelmente deveria ter um rótulo de advertência, alertando os predadores sobre o perigo de desafiá-la. Número 13. Girafas lutando de forma engraçada. Este é um vídeo incomum de duas girafas envolvidas em uma briga, ou melhor, em um bate-cabeças pesado. E, ao contrário do que você poderia imaginar, essa luta não tem nada de engraçado. Embora o estilo peculiar dessas criaturas, com seus pescoços longos e torcendo para dar golpes, seja, no mínimo, curioso de se observar. Basicamente, as girafas estão ali, quietas, cada uma cuidando da sua vida, quando de repente outro grande macho aparece e decide provocar uma delas para brigar. Que grosseria! Parece que esse grandão quer provar algo. Talvez uma falta de confiança, sabe? Ele parece querer mostrar sua força e virilidade enfrentando qualquer macho disponível. E claro, sempre com o objetivo de garantir que as fêmeas que estão por perto vejam quem é o dominante ali. É claro que essas duas não hesitam em aceitar o desafio e começam a lutar com tudo o que têm, mas sem punhos ou garras, o método escolhido é um tanto curioso. Girafas não precisam de braços para se enfrentarem, elas usam seus pescoços. Isso mesmo, durante a luta, elas balançam seus pescoços de um lado para o outro, batendo repetida e violentamente um contra o outro. Parece até uma competição para ver quem consegue aguentar mais impactos, já que cada golpe pode ser bastante doloroso. Embora pareça uma luta um pouco ridícula, esses confrontos podem ser extremamente perigosos para as girafas envolvidas. Uma luta intensa pode resultar em ferimentos graves, como contusões ou até fraturas. É uma batalha física que exige muita força e resistência, mas, com sorte, o vencedor acaba impressionando as fêmeas, que provavelmente ficam observando atentamente cada movimento da luta. E no final das contas, todo esse esforço serve para mostrar quem tem mais força e masculinidade. Mesmo que tudo isso, no fundo, pareça um pouco tolo para nós, meros observadores. Número 14. Ataque de hipopótamo a 3 leões atravessando o rio. Em geral, se você colocasse um leão contra a maioria dos outros animais, provavelmente esperaria que o leão saísse como vencedor. Aquele título de Rei da Selva não é à toa, certo? E se você tiver 3 leões, bom, parece óbvio que eles sairiam vitoriosos. Mas, no caso deste vídeo, a história é bem diferente. Neste caso, os leões estão saindo de sua zona de conforto e entrando diretamente no território de um animal que não economiza quando se trata de demonstrar sua insatisfação. Este é um dos poucos momentos em que um leão não é o predador dominante da situação. Os hipopótamos, apesar de sua aparência mais tranquila, são criaturas realmente agressivas quando se sentem ameaçadas ou irritadas. Embora eles passem a maior parte de suas vidas em ambientes aquáticos, eles são incrivelmente rápidos e poderosos, especialmente quando se sentem provocados. Hipopótamos são conhecidos por serem herbívoros, com uma dieta composta principalmente de plantas. Eles podem consumir até 36 quilos de grama por dia, mas, quando se sentem ameaçados, seus comportamentos podem ser surpreendentemente ferozes. Por mais que se alimentem de vegetação, eles não hesitam em atacar se sentirem que seu território está sendo invadido. Às vezes, os hipopótamos até atacam outros animais ou, de maneira bizarra, outros hipopótamos. Quando um hipopótamo está irritado, ele pode abrir sua grande boca de maneira ameaçadora ou até correr em direção à fonte de sua raiva. E apesar de sua aparência fofa e sua postura preguiçosa, é melhor manter distância de um hipopótamo. Eles podem ser extremamente perigosos, principalmente quando se sentem ameaçados em seu território.
Neste vídeo, os leões atravessam um rio e, ao se aproximarem de um hipopótamo, acabam se deparando com um animal furioso que não está disposto a dividir o espaço. Em um movimento rápido e eficiente, o hipopótamo usa sua força impressionante e a agilidade da água para afastar os leões, fazendo com que os felinos, geralmente os predadores mais imponentes, pareçam pequenos e vulneráveis. Não importa o quão ferozes sejam os leões, este hipopótamo tem exatamente o controle da situação, afastando-os do seu território com uma eficiência que deixa claro que, mesmo para os leões, há limites. Número 15. Macaco ataca cachorro. Macacos realmente são uns malvados. Não se engane com essas criaturas sorridentes e aparentemente fofas. Por trás dessa fachada, eles são brutalmente violentos, astutos e podem até roubar seu lanche ou, quem sabe, te agredir sem qualquer motivo aparente. Eles não têm problema algum em agir de maneira agressiva só pelo prazer de causar problemas. Este cachorro, por exemplo, descobriu da pior forma o quanto um bando de macacos pode ser desagradável. Tudo começou de forma tranquila, com o cachorro apenas cuidando de seus próprios assuntos, ou melhor, tentando fazer suas necessidades em paz. Mas, de repente, um bando de macacos apareceu e começou a atacá-lo de forma implacável. O pobre cão, apenas tentando viver sua vida como qualquer outro, logo se viu cercado pelos macacos e se viu forçado a se defender. Ele recuou, tentando encontrar algum lugar para fazer suas necessidades atrás de uma árvore, na esperança de escapar da situação. Mas claro, esses macacos simplesmente não deram trégua. Eles continuaram pulando ao redor, provocando e intimidando o cachorro de forma incansável, sem dar a mínima para o que ele queria fazer. O pobre cãozinho, que só queria um pouco de privacidade, foi completamente atormentado. Os macacos não eram apenas irritantes, como também agiam de maneira agressiva e psicótica, dispostos a morder ou arrancar uma parte do corpo do cachorro, caso quisessem. E quem sabe o que se passa na cabeça de um macaco quando ele decide agir? O mais assustador é que, se um macaco te morder ou até te arranhar, você pode acabar contraindo uma série de doenças bem desagradáveis. O risco de infecções e doenças, como a raiva, torna o encontro com um macaco ainda mais perigoso e insalubre. Portanto, a lição aqui é clara. Macacos, por mais fofos que possam parecer, são realmente alguns dos piores inimigos na vida selvagem. Agora, não tente dizer que eles são fofos. Eles podem parecer inofensivos, mas esses macacos são verdadeiramente perigosos e implacáveis quando se trata de pegar o que querem. Número 16. Gorila versus ganso. Nunca mexa com um ganso. Essa é a regra número 1 no reino animal. E um ganso fazendo ninho? Um oponente ainda mais formidável e implacável. Este gorila de 16 anos, chamado Barney, vive pacificamente e sem perturbações na maior parte do tempo em seu recinto, no zoológico do condado de Sedgwick, no Kansas. Ele é um animal calmo e imponente, acostumado à sua rotina diária de descanso e alimentação. No entanto, sua vida tranquila seria interrompida de maneira inesperada quando uma família de gansos decidiu fazer do zoológico sua nova casa. A princípio, parecia uma situação comum, mas logo ficou claro que os gansos tinham outros planos. Ao invés de se afastarem como a maioria das aves, os gansos fizeram o seu ninho no território do gorila, o que acabou iniciando uma verdadeira guerra territorial, e não da forma como você imaginaria. Esses gansos, decididos a defender seu território e proteger seus filhotes, adotaram uma postura extremamente agressiva. Eles foram diretamente ao ataque, sem hesitar, e começaram a intimidar o gorila de uma maneira implacável e audaciosa. Apesar de serem aves de pescoço fino e aparentemente vulneráveis, os gansos mostraram que não tinham medo nem do maior dos primatas. Em vez de se esconder ou recuar diante da ameaça de um gorila, os gansos estavam determinados a mostrar quem estava realmente no comando ali. E claro, o gorila, mesmo sendo grande e forte, não tinha muitas opções além de se ajustar a essa nova realidade. Para ele, o que parecia ser uma simples presença de aves no recinto, virou uma batalha de egos no mundo animal, com o primata tentando lidar com a invasão da maneira que melhor podia. Os gansos, com sua atitude audaz e destemida, fizeram questão de mostrar que eles estavam no controle. Mesmo frente a um gorila que, normalmente, deveria ser a figura dominante, os gansos simplesmente não se importavam. Eles estavam prontos para se defender, não importando o quão grande ou forte fosse o adversário.
Como você pode ver, nesse confronto, os gansos provaram que, às vezes, a coragem vem em pacotes menores e os primatas, mesmo com toda a sua força, não são invencíveis diante de um ataque tão determinado. Gansos são implacáveis. Número 17. Rinoceronte mata javali africano. Embora os javalis africanos normalmente não sejam agressivos com animais maiores e mais intimidadoramente poderosos, eles definitivamente lutarão se sentirem encurralados por um rinoceronte. O javali africano é bem equipado para se defender. Esses porcos selvagens têm pernas mais longas do que outros tipos de porcos e são surpreendentemente rápidos quando precisam ser. Particularmente habilidoso em escapar de situações perigosas, com suas técnicas de evasão ágeis, ele consegue correr em círculos ao redor de predadores e se esquivar com impressionante destreza. Embora pequenos em tamanho, esses javalis são incrivelmente rápidos e ágeis, o que lhes dá uma enorme vantagem em uma luta quando estão sendo atacados. Seu comportamento pode enganar muitos predadores, pois, apesar de seu tamanho, eles têm uma resistência impressionante e são bastante difíceis de capturar. O feroz javali africano, com suas presas enormes, não hesita em usá-las para se defender. Essas presas, que crescem de forma exagerada, podem causar danos significativos, especialmente em um rinoceronte. Embora o rinoceronte tenha uma pele espessa, ele pode ser ferido de forma grave por esses enormes dentes. A grande vantagem do javali é o poder das suas presas, e se ele atingir um adversário com elas, a ferida pode ser fatal, mesmo para um animal tão imenso quanto o rinoceronte. No entanto, em uma batalha como essa, o resultado pode ser imprevisível, já que tanto o rinoceronte quanto o javali têm uma enorme capacidade de resistência e ataque. Neste confronto, o rinoceronte age com velocidade e determinação. Ele ataca primeiro, avançando com uma investida decisiva e letal com seu imenso chifre, algo que pode derrubar qualquer oponente. O javali, que estava simplesmente tentando sobreviver e cuidar de sua própria vida, é lançado pelo ar de forma nada cerimoniosa, caindo pesadamente no chão. Ele parece estar claramente sem vida após a brutal investida do rinoceronte. A vida na savana é muitas vezes implacável e cruel. E essa cena é um exemplo claro de como as coisas podem mudar rapidamente. O javali, que antes era o agressor, não teve tempo de reagir diante do poder avassalador do rinoceronte. Este confronto dramático mostra a rapidez com que a vida selvagem pode se reverter e o quanto cada ser vivo precisa ser rápido e forte para sobreviver nesse ambiente implacável. Número 18. 3 leopardos têm uma batalha épica com um texugo do mel. Agora, todo mundo sabe que os texugos do mel são psicopatas. Isso já é um fato bem conhecido entre os entusiastas da vida selvagem. Mas você sabia que esses malucos também são praticamente destemidos e audaciosos? Eles possuem uma das peles mais grossas e resistentes do reino animal, tornando-os notoriamente difíceis de derrubar, até mesmo para predadores com dentes afiados, como os de leões e leopardos. Esses animais quase parecem invulneráveis, com uma resistência impressionante que os torna quase à prova de balas, com uma capacidade notável de desviar até mesmo de flechas, lanças e facões. Portanto, as mordidas de outros animais, muitas vezes, não significam nada para eles, e até uma cobra venenosa é um simples lanche para esses selvagens. De fato, os texugos do mel têm uma adaptação única que os torna imunes ao veneno, com defesas naturais contra as neurotoxinas presentes nas mordidas de cobra. Isso significa que uma picada, ou até mesmo devorar uma cobra venenosa inteira, não afeta seu corpo. Para esses animais, até 25% de sua dieta pode ser composta por cobras, uma verdadeira delícia. Com isso em mente, você pode entender por que um texugo do mel tão arrogante pode se sentir à vontade para enfrentar 3 grandes felinos por diversão. Este vídeo, filmado na área do Parque Nacional Kruger, na África do Sul, mostra uma leoparda e seus 2 filhotes se aproximando do rio Sand. Eles caminham ao longo da margem, e os filhotes, curiosos, entram em um canavial. De repente, o silêncio é interrompido por uma grande confusão, e a mãe logo se envolve também, vendo uma grande oportunidade para educar seus filhotes sobre a caça e a defesa. Mas, em um inesperado e incomum momento de enfrentamento, todos os 3 leopardos entram em uma luta feroz com um texugo do mel, que parece estar mais interessado em causar confusão do que em lutar pela sobrevivência.
Considerando tudo o que sabemos sobre esses animais, essa certamente não é uma situação que nem mesmo um animal tão formidável quanto um leopardo gostaria de enfrentar. E apesar da clara desvantagem numérica, o texugo do mel não vai embora sem dar uma boa e violenta luta. Ele morde e ataca de maneira implacável, sem se intimidar. No final, depois de uma série de ataques intensos e mordidas furiosas, fica claro que essa batalha não vai resultar em nenhuma refeição ou vitória satisfatória para nenhum dos lados. Percebendo isso, os leopardos param e se afastam, e o texugo do mel, sem se abalar, simplesmente sai trotando como se nada tivesse acontecido. Com uma atitude de quem não se importa com os desafios, ele se afasta tranquilamente, como se tivesse acabado de ganhar mais uma batalha na selva. Número 19. Crocodilo pega um guepardo. Esta filmagem não é para os mais sensíveis entre vocês. Considerem-se avisados. Embora o guepardo seja o mais rápido dos grandes felinos e um caçador incrivelmente ágil e impressionante, existem algumas criaturas que também são rápidas, até mesmo para esses felinos velozes. Enquanto esse jovem guepardo, com sua elegância típica, se aproxima perigosamente da beira de um bebedouro, ele não faz ideia do que está espreitando logo abaixo da superfície da água. O grande felino, com toda a sua destreza e rapidez, logo se vê em uma situação desvantajosa. O crocodilo, aproveitando o elemento surpresa, ataca de forma brutal e surpreendente. Quando o guepardo percebe o perigo, já é tarde demais. Em poucos segundos, o felino está preso nas poderosas mandíbulas do réptil, dando início a uma luta brutal e chocante. O crocodilo do Nilo, uma das criaturas mais temidas e formidáveis do reino animal, é realmente um réptil de tamanho impressionante. Esses predadores podem atingir impressionantes 6 metros de comprimento e pesar até 750 quilos. Com tamanha massa e força, não é de se admirar que a simples presença de um grande crocodilo do Nilo seja o suficiente para fazer a maioria dos outros seres vivos fugir rapidamente para longe. O que torna o crocodilo do Nilo ainda mais temido são suas mandíbulas poderosas, capazes de esmagar suas presas com uma força aterradora. Sua força de mordida é até 8 vezes mais forte do que a de um grande tubarão branco. No entanto, o crocodilo do Nilo é especialmente eficiente quando se trata de fechar a boca com uma força esmagadora. Curiosamente, seus músculos para abrir a boca são relativamente fracos, mas, para esse predador, isso não importa. Uma única mordida mortal é tudo o que ele precisa. Seu método favorito de matar suas presas é arrastá-las para a água e afogá-las, uma técnica que garante o controle total sobre o que está caçando. Número 20. Crocodilo agarra o tronco do elefante em uma luta brutal. As mães são, sem dúvida, as criaturas mais ferozes e determinadas. Então, não é surpresa que esta elefante africana tenha enfrentado um dos animais mais mortais da Terra, o crocodilo do Nilo. Essa impressionante filmagem revela o momento exato em que o crocodilo, que estava perseguindo um bebê elefante, se depara com a mãe protetora. Essa mãe, imensamente forte e decidida, rapidamente se põe em ação para proteger seu filhote de qualquer ameaça. E ela não perde tempo com a situação. Com uma velocidade surpreendente, a elefante enfurecida se aproxima do crocodilo e começa a dar uma série de pisadas certeiras e completamente impiedosas na cabeça do réptil, esmagando-o sob seu peso imenso. O crocodilo do Nilo, que alcançaria até 4,5 metros de comprimento, não tem chance contra o poder dessa mãe elefante. Ela não está apenas defendendo seu filhote, mas também mostrando a força imensa que pode ser liberada quando um animal é ameaçado. O vídeo foi gravado por um turista durante um safari e o espectador ficou completamente hipnotizado pela brutalidade e rapidez do ataque. Muitas vezes, pensamos nos elefantes como gigantes gentis e pacíficos, criaturas calmas que habitam as savanas, mas essa cena demonstra que, se você mexer com eles ou os fizer sentir qualquer tipo de ameaça, essas enormes criaturas podem se tornar uma força imbatível da natureza. O crocodilo simplesmente não teve chance. Ele foi esmagado e derrotado rapidamente, provando que, quando uma mãe está em jogo, não há limites para sua força e determinação. Muito obrigado por assistir o vídeo. Se gostou de nosso conteúdo, inscreva-se em nosso canal e deixe seu like. Também confiram outros conteúdos interessantes que estão aparecendo agora mesmo na sua tela e eu verei vocês no próximo vídeo. Até a próxima!